vai uma pergunta polêmica aqui, até onde a gente... Ela não deveria ser uma pergunta polêmica, mas ela é uma pergunta polêmica com o normal dos dias de hoje, a normalização de certos hábitos e de certas, até formas físicas. A obesidade é uma doença? Sim. E a obesidade, Manuel, não só é uma doença, como é uma doença crônica e recidivante. Tá, mas o que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente fala em crônica, a gente sabe que a obesidade, ela muitas vezes não se resolve sozinha e ela exige um tratamento contínuo ao longo da vida, né? Uma coisa crônica é uma coisa que perdura por muitos anos. É que nem a diabetes. Diabetes tem cura? Não. É uma doença crônica. Então, a obesidade é uma doença crônica. E é uma doença recidivante, ou seja, o nosso corpo, ele tenta voltar sempre ao maior peso que a gente já teve. Jura? Então, juro pra ti. Então, o paciente que faz um tratamento e perde peso, ele precisa manter aqueles hábitos de uma forma muito regular para conseguir manter aquele peso perdido. Eu gosto muito de uma frase que o Dr. Bruno Halpern, esse é um dos maiores nomes que a gente tem quando fala em obesidade aqui no Brasil, que diz assim: no paciente com obesidade, perder e manter o peso perdido é como andar em uma escada rolante ao contrário. Exige um esforço contínuo. Caramba. Então, esse paciente, se ele fizer o tratamento por um período X, vai conseguir ter o seu sucesso, vai emagrecer, vai chegar no peso que ele quer. Se ele voltar aos velhos hábitos, o peso dele vai voltar ao que era. Então, a gente precisa ter esse acompanhamento constante. Porque, sim, a obesidade é uma doença que, inclusive, causa outras doenças. Uma pessoa obesa vai ter diabetes, provavelmente. Pode ter diabetes, pode ter doença do coração, do colesterol, problema nas articulações. Problema na tireoide também, de certa forma, ou não? Tireoide não tanto, são mais essas doenças mais metabólicas. Entendi. Assim. E pode aumentar, inclusive, o risco de vários tipos de câncer, a obesidade. Então, a gente tem que tratar seriamente ela como a doença que é. E, assim, eu acredito que... Qual o impacto disso hoje na vida das pessoas? Você, como uma profissional qualificada para responder essa pergunta, qual o impacto da normalização da obesidade hoje na sociedade? Como doença? Como as pessoas não veem, infelizmente, muitas pessoas não veem como doença, ou seja, a normalização da obesidade, ou seja, você ser obeso é normal, entendeu? Como é que você enxerga isso? Primeiro eu vou trazer a resposta aqui, falando de um dado que eu acho que muita gente não sabe, mas 1 a cada 4 brasileiros tem obesidade. É mais de 25% da nossa população com obesidade. Isso não era um problema no Brasil, né? Eu lembro que as pesquisas nos Estados Unidos mostravam uma grande preocupação com isso, por causa de ser o lugar onde os fast foods, de uma maneira geral, nasceram, McDonald's, Burger King. Mas a gente já tem esses dados no Brasil. A gente já está alcançando os Estados Unidos. E hoje, em 2025, mais da metade da nossa população brasileira tem excesso de peso. Isso é muito alarmante. Hoje, o índice de obesidade na criança subiu muito. E uma criança que tem obesidade tem uma chance muito maior de virar um adulto com obesidade, né? Então, essa normalização traz diversas consequências, não só para o paciente, mas também pensando em políticas públicas, né? Sociedade como um todo, né? Na sociedade como um todo, exatamente. Um governo que ele tenha que ele não tenha, que trate isso com normalização, ele automaticamente vai ter que, em algum momento, investir na área da saúde pública para poder atender todos esses pacientes com tantos problemas. E aí é mais gente no SUS, é mais gente lotando esses consultórios, essas macas de hospital, de uma maneira geral. Legal você falar isso, e não é todo mundo que, assim, pessoas se abstêm um pouco de fazer esse tipo de comentário hoje, por ser você é gordofobia, né, que se fala. Infelizmente, a gente tem essa normalização no nosso país, e eu acho que é por isso que também contribua muito pro aumento desse tipo de coisa, porque se você tá normalizando, é ok.
é ok, então a pessoa, eu Não, sou normal. E assim, Manuel, muitos médicos negligenciam conversar isso com os pacientes em uma consulta médica. A gente precisa falar sobre isso. É claro que de uma forma acolhedora Claro, e empática sim. com o paciente, até porque, pela obesidade ser uma doença, a gente já sabe que não é, questão de culpa do paciente, ou ele que fez isso com ele. Não é assim que a gente tem que enxergar. Existe um ser humano por trás, com Exatamente, traumas, com fatores genéticos, Sim. metabólicos e ambientais envolvidos. Então, a gente precisa tirar esse... Primeiro que a gente precisa falar mais sobre a obesidade como doença. Segundo que a gente precisa tentar conscientizar mais a população para a gente também não ter esse comportamento de preconceito com indivíduos com obesidade, né? Não é escolha do paciente. Muitas vezes não é escolha do paciente. Sim. E, principalmente, não é só fechar a boca que emagrece. Tem várias coisas por trás ali. E eu acho que isso é importante a gente falar sobre isso aqui para conscientizar mais a população, né? Sobre... É importante. Peraí. Não vai embora, não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.